Já estão todos aqui? Eu vou retomar agora. Estava terminando para vocês, falando sobre essas necessidades, né? Informações dos professores em decorrência desses novos desafios, né? Aí eu dei até para vocês como exemplo as inteligências artificiais, né? Como o professor ele se trabalhar, como ele se portar diante desses desafios, como é que ele vai avaliar um aluno a partir do momento que ele trabalhou um conteúdo e o aluno ele respondeu as questões de frente a partir dessa inteligência artificial. Como se adapta a essas necessidades, né? É importante a gente perceber que essas mudanças, tanto de curriculares como de metodologias, o professor não adianta ele se amarrar, dizer assim, não vou aderir a esse novo contexto, eu vou utilizar minhas metodologias antigas e o aluno não aprende nada, né? Então, esse é um desafio, o professor de ciência, ele está tendo que enfrentar também esse desafio. Nós temos também o conhecimento da matéria requer saber, né? Ele requer saber. Então, como assim ele requer saber? A história e a epistemologia da ciência, a gente tem que saber como é que constituiu esse conhecimento, como se aprofundou até chegar no conhecimento que nós temos hoje. Que orientações metodológicas a gente tem para tentar solucionar essas exigências da nossa sociedade atual? Como fazer interações entre ciência, tecnologia e sociedade? Conhecer os conhecimentos científicos recentes e suas perspectivas, né? Como essa evolução tecnológica ela reflete no ensino de ciência, né? E como eu vou selecionar conteúdos adequados? E também tem outra questão que se deparamos diariamente, né? E em qualquer instituição de ensino, que é professor, ele é um mero transmissor de conhecimentos do livro didático, né? E às vezes o professor também não tem nem conhecimento para estar ministrando determinada disciplina. O professor precisa compreender os conteúdos para criar e planejar, realizar e gerir e avaliar. Como a gente sabe, no ensino, da educação pública e até mesmo particular, tem professores que não são formados na área e trabalham conteúdos irreais, porque o aluno ele não vai aprender da forma correta e nem vai ser avaliado da forma correta, né? O professor, se ele não tem competência nem habilidade para gerir, para planejar uma aula
nesse área do conhecimento, mas é o que mais acontece, né? Também outra coisa importante para que o professor ele tenha essa formação, né? Ele tem que questionar se sempre é o senso comum, né? As ideias de senso comum sobre o ensino de aprendizagem de ciências, né? O pensamento docente, o senso de senso comum, representa uma grande dificuldade em aprendizagem, influencia o comportamento do fazer docente, que acha que manter aquele coisa repetidamente não vai trazer nenhum prejuízo para o que ele está ensinando, mas isso vai trazer sim. Então, temos que deixar esse ideia de senso comum de lado e pautar em inovações, né? E também é importante ter uma formação ambiental construída ao longo do tempo, desde que os professores eram alunos. Então, tem que se pensar nessa educação ambiental, que a gente vive num momento de urgência, né? Socioeconômica e ambiental, socioambiental do nosso planeta. Então, a gente também tem que, e como futuros professores de ciência, vocês têm que pensar bastante nessa trajetória formativa de vocês e até se pensar se essa formação que vocês tiveram trouxer alguma coisa que vocês possam até estar implementando com seus alunos e melhorando, né? Que tudo é só a gente tem que inovar e melhorar. E padrões, experiências reiteradas não reflexivas de senso comum, constituem-se em modelos que determinam atitudes. Achar que o senso comum ele é uma verdade absoluta, né? Ele acaba e não refletir sobre esse senso comum, que é quando eu falo senso comum, é o conhecimento popular, né? Que acha que esse conhecimento é enraizado, o professor não faz reflexões e nem para articular suas aulas, né? E esses modelos se tornam atitudes. O que você faz com padrões, ele se repete e vai virar atitudes, né? E uma reflexão descondicionada, né? Que não se condiciona. Como é que eu vou pensar esse pensamento de transformação do pensamento espontâneo do professor? Então, a partir da formação docente, a gente vai pensar no trabalho coletivo, na aprendizagem, construção de conhecimento, que leva para características de pesquisa. O que é um pensamento espontâneo? Que a gente requer discutir esses questionamentos, né? Por que pensar nesse comportamento? O que significa? O importante mesmo é você se perguntar o que é ensinar ciência, né? Qual é o significado? É só apenas aquele livro didático? Será que é só importante eu transmitir aquele conteúdo do livro didático? A visão simplista do que é ciência e o trabalho científico. Outra, esse senso comum, que além de ensinar ciência, se limita apenas ao que está no livro didático. E o outro também é a questão de o que é ciência e trabalho científico, né? Aprendizagem e currículo da ciência. Como é que eu vou trabalhar com a aprendizagem dos meus alunos? Será que eu vou trabalhar apenas com aquele modelo tradicional, expositivo, em sala de aula? E como é que eu vou... Qual é o currículo? O que eu devo trabalhar? O professor tem total autonomia para saber o que é que
meu público, meus discentes precisam. Redução da aprendizagem de ciência a certos conhecimentos e destrezas sem contemplar os aspectos históricos e sociais. Não, o professor, ele só quer não, ele há essas formações que não faz com que o professor ele faça uma ressignificação do que é ensinar ciência e como mostrar para os alunos que a ciência só o que está no livro didático não faz com que o professor ele não mostre os aspectos fundamentais de como aquele conhecimento de ciências ele foi formulado, e em que momento histórico, e por que que ele era importante, por que que ele ainda é importante. Não apenas para passar o conteúdo do livro didático, mas para dar significado para o seu educando sobre determinado conteúdo. Porque você tem que trabalhar, mas como você vai trabalhar? É importante a gente estar trabalhando a questões, o momento histórico que aquele conhecimento ele foi formulado, em que momento que experiências sociais que tem esse conhecimento, que momento a sociedade estava vivenciando nesse momento histórico da criação de determinada lei, de determinada teoria, para que o aluno ele entenda e compreenda o conteúdo. A atitude de atribuir o fracasso generalizado nas disciplinas científicas ao determinismo biológico e sociológico. A caracterização de alunos ditos espertos e medíocres é outra coisa a se pensar. Hoje mesmo, eu questionei uma professora que trabalha comigo. Ela disse, só se eu abrir a cabeça dos meninos e colocar o conteúdo dentro da cabeça dele, porque eu já tanta coisa. Eu disse, mas como você perguntou? Mas há uns 10 da turma respondeu certo. Eu disse, mas todo mundo aprende igual? Será que só esses são espertos? Será que aqueles ali são os alunos que, como vou usar uma linguagem popular, burros? Será que o professor ele sabe aferir quem é que é esperto, quem é inteligente? Ou é a forma de se perguntar? E como se pergunta ao aluno que não consegue atender todas as visões, como eu disse para você, que cada um tem uma visão diferente do mesmo objeto. Então, cada um tem sua opinião. Então, será que não está na hora do professor também mudar sua postura de como se pergunta e o que se pergunta, o que questiona? Imputar o caráter negativo à ciência em sua aprendizagem de causas externas. Não apenas dizer que aquilo é uma coisa negativa, mas mostrar também as partes positivas, né, desse conhecimento. A atividade docente, bem como toda ideia oposta de um ensino capaz por si só de mudar o mundo. Então, não só a atividade docente que ela é capaz, né, de por si só mudar o mundo. Nós somos seres sociais, então todos em coletivo podemos mudar o mundo, né? O professor em sala de aula, ele pode dar ideias para o aluno, ele mudar a sua realidade. E cada um fazendo sua parte, a gente muda o mundo, né? A ideia de que ensinar é fácil, como se tivesse uma receita adequada. Que todo mundo quer hoje, infelizmente, pessoas não qualificadas adentram as salas de aula e são professores, né? E pegam disciplinas que não tiveram formação e ministram aulas nessa disciplina. E aí, como se o ensino de ciência fosse uma coisa muito fácil. E é só trabalhar com aquela receitinha do livro didático que tá tudo certo e os meninos vão aprender de forma
significativo não, quantitativo. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências também é importante, onde o processo de aprendizagem de modelos existentes. Como nova, ela diz, conhecer novas teorias faz parte do processo de construção profissional, mas não bastam se esses possibilitam ao professor relacionar-se com o prático construído no seu dia a dia. Então, essas teorias são importantes, mas não apenas passar para o aluno. O professor ele tem que contextualizar, né, o dia a dia do aluno. Reflexões, né, para como é que o professor ele tem que fazer essa reflexão? Ele deve reconhecer a existência das concepções espontâneas e dificuldade de substituí-las por conceitos científicos, saber que os alunos aprendem significativamente construindo os conhecimentos. É outro aspecto importante. Aproximar a aprendizagem da ciência ao conhecimento do trabalho científico. O passo a passo de como aquilo foi, essa pesquisa científica, e como ele foi feito e por que foi feito. Propor uma aprendizagem a partir de situações problemáticas de interesse dos alunos. Conhecer o caráter social da construção dos conhecimentos científicos. Grupos cooperativos. Conhecer a importância dos aspectos efetivos e motivacionais, a importância do ambiente escolar, o compromisso pessoal do professor com o progresso dos alunos. O professor precisa pautar nisso, que é o crescimento dos seus alunos, que ele é reflexo do seu trabalho, é reflexo dos seus alunos. A partir dos seus alunos que o professor é reconhecido, né? Mostrar que ele faz diferença, e quando seus alunos eles conseguem fazer diferença, o professor ele tem sucesso na sua carreira. E como a aprendizagem de problemáticas de interesse do aluno ela é importante para o professor, né? Segundo Bachelard, ele diz que todo conhecimento é uma resposta a uma questão. Então, o professor ele tem que estar sempre pautado em problemáticas de ensino-aprendizagem, onde organizar a aprendizagem a partir de concepções espontâneas dos alunos e orientar a reconstrução dos conhecimentos. Então, e pautando sempre em atividades de pesquisa, para que ele aprender fazendo, né? Isso questionando o aluno em perguntas do dia a dia e relacionando os conteúdos propostos, né? Para aquela do currículo, né? Saber analisar criticamente o ensino tradicional, porque hoje continua-se nas aulas, né, de ciências, esse conhecimento, essa metodologia de ensino tradicional. Apenas o professor detém todos o saber e, e continua se perpetuando. E a metodologia, né? Fazer uma análise de materiais didáticos extraídos dos livros didáticos. O professor não apenas trabalhar o que está no livro didático, ele tem que ser ativo para analisar se esse material está adequado ou não. Porque hoje os professores eles têm os livros didáticos, eu tenho que trabalhar com ele e não questionam, acham que aqueles materiais é importante porque foi o sistema de educação que aprovou, mas não, todo conhecimento, ele pode ser colocado para ser verificado. Nenhum conhecimento é absoluto. Segundo, propor, né, uma análise, propor, né, que esse livro didático ele seja revisado, refletindo, né, a formação através do ensino tradicional, interferindo na sua análise na sua primeira análise, a mostrar que essa educação tradicional ela está saturada e a gente precisa inovar.
Newman ele diz: nossas crenças sobre ensinar e aprender são principalmente implícitas. Trabalhamos uma grande parte do tempo a partir do sentido intuitivo do que está acontecendo, sem refletir ativamente sobre quais podem ser nossas intencionalidades ou que mostrem nossas ações aos estudantes. Nossas crenças sobre aprender a ensinar só podem ser descobertas comprometendo-se numa nova análise sistemática autocrítica de nossas práticas de ensino habituais. Então, vocês como futuros professores de ciência, vocês têm o compromisso ético com vocês mesmos, de se estarem se perguntando, autocrítica, se minha metodologia, ela está funcionando, meus alunos estão aprendendo ou eles estão só replicando e memorizando o conteúdo. Então, ver se esse é a formação para a vida, né? Vocês têm que estar o tempo todo se parando e se questionando e vendo se o que você, a forma com que você trabalha os conteúdos é uma forma fácil para os alunos estarem aprendendo. No que é fácil para você, não é fácil para os alunos, né? Então, que metodologia adotar para os meus alunos? Analisar criticamente o ensino tradicional, onde perceber as limitações habituais dos currículos enciclopédicos reducionistas, onde o mais importante é dar o conteúdo de forma bem sistemática, sintetizada, né? A construção de conhecimentos precisa de tempo, não é só a quantidade de conteúdo que eu tenho que dar no ensino, por exemplo, no ensino de ciências, eu trabalhar o livro no oitavo ano, todinho, no ano, porque eu tenho que trabalhar aquele conteúdo. Mas o tempo não dá para os alunos fazer a construção do conhecimento. Será que isso é mais importante a quantidade de conteúdo ou se eles tiveram a construção do conhecimento? As limitações da forma habitual de introduzir conhecimento é desconsiderar as concepções espontâneas, né? Então é isso que é importante. As limitações dos trabalhos práticos habitualmente propostas, como uma visão deformada do trabalho científico. As limitações dos problemas habitualmente propostos, né? Repetição de exercícios. As limitações de formas de avaliações, que são terminais, limitadas a aspectos conceituais. As limitações das formas de organização escolar, que é distante da pesquisa coletiva. Saber preparar atividades, que é outra coisa importante para a formação do professor, que em onde essas atividades elas gerem uma aprendizagem efetiva, né? Que o aluno ele dê significado para o que ele está aprendendo, né? Uma dessas, o construtivismo é um modelo, né, mais coerente para estar se utilizando em sala de aula, né, e com os seus alunos, porque ele compreende, né, novos conhecimentos e se caracterizam a partir de estruturas cognitivas já existentes no repertório do sujeito. A ideia de que nada a rigor está pronto, é acabado, é de que especialmente o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Então, é uma constante construção. Conhecimento é uma constante diariamente, professor. Ele tem que estar estimulando esse construtivismo do aluno, né? Que ele seja o protagonista do seu conhecimento. Programas de atividade de ensino. Sempre respeitar os conhecimentos prévios dos alunos e propor atividades de resolução de problemas,
formulação de hipóteses, né, e fazer com que estimule a resolução deles através de análise de resultados, recapitulação e perspectivas, onde a sistematização dos conhecimentos em mapas conceituais, cartazes, onde organizar e revisar os conhecimentos já construídos, né, para ver se eles foram efetivados. Saber dirigir o trabalho do aluno. O professor tem que saber guiar as inquietações dos alunos, né? Ele tem que ser o transmissor. Ele deixa de ser o transmissor, ele é mediador do conhecimento, né? O professor ele não vai ser mais o detentor do conhecimento, ele vai guiar, ele vai mediar esse conhecimento, ele vai deixar de ser o transmissor, né? E tornando também, orientando esse conhecimento sempre de pesquisas, trabalhos em equipes. Os professores também nessa perspectiva, né, eles multiplicam suas tarefas e incluem apresentar e dirigir atividades de forma ordenada, sintetizar e reformular as tarefas para valorizar as construções dos alunos, facilitar informações em momentos oportunos para que os alunos apreciem a qualidade do seu trabalho, que eles mesmos percebam que é importante eles estarem construindo a sua aprendizagem, né? Manter o clima de cordialidade, aceitação para um bom funcionamento da disciplina. Uma coisa importante é o professor, ele nunca dizer o que o aluno está propondo está errado, mas ele ter uma linguagem que mostre que se ele tentou chegar até ali, está certo. Então, mediar de forma cordial, né? Dizer para ele, não, vamos por esse caminho aqui, esse caminho não está certo ainda não. Ó, mais um pouquinho que está indo no caminho certo. Saber utilizar a linguagem para que o aluno ele se sinta participante, né? Que aquilo que ele está tentando e está funcionando. Estabelecer formas de organização para interação entre aula, a escola e o meio exterior, fazer aulas de campo mesmo, saber agir e para dirigir pesquisadores iniciantes, transmitindo seu interesse enquanto professor pela tarefa e pelos avanços de cada aluno. Estimular os alunos mesmo, né? Mostrando que eles estão avançando e eles possam ser pesquisadores também. Também saber avaliar. Além de estar propondo as atividades, o professor tem que estar hábil para saber avaliar. É fácil avaliar matérias científicas, né? Mas, no entanto, tem que saber como avaliar. E como avaliar e o porquê avaliar. O fracasso de alguns alunos é em algumas matérias difíceis, né? Como algumas áreas das ciências, que não estão ao alcance de todos. Então, tem que saber respeitar e ver uma maneira de como voltar para esse conteúdo e fazer com que o aluno ele aprenda de forma mais significativa. O professor que aprova mais faz a disciplina uma brincadeira. Então, ele tornar essa aprendizagem dinâmica, em que os alunos eles aprendam com o erro, né? A partir do erro, eles reconstruírem essa aprendizagem e, a partir do erro, eles verem uma oportunidade de melhorarem. O fracasso é atribuído a fatores externos à escola. Geralmente, sempre determinam que esse fracasso são externos à escola. Uma prova bem elaborada deve ser discriminatória, que aborde todos os aspectos, né? Socioemocionais, cognitivos. A função da avaliação é medir a capacidade de aproveitamento dos alunos em promoções e seleções. Mas só que a gente também tem outra função da avaliação, além dessa, né?
Saber se eles estão aprendendo mesmo, será que é só medida quantitativamente? Será que isso não está na hora de rever os critérios de avaliações? Alterações de pontuação por distintos professores em um mesmo exercício também é muito recorrente. Avaliações diferentes atribuídas por um professor de uma mesma situação em intervalo de tempo determinado. Outra coisa que deve se evitar: aponta notas mais baixas atribuindo aos alunos em relação a outros alunos. Então, por mais que um aluno ele tire uma nota baixa e outro uma alta, você não pode apontar o aluno e dizer que ele é inferior porque ele tirou a nota menor e o outro é superior, mais inteligente, o outro menos inteligente porque teve a nota mais baixa. São padrões que questionam a exatidão e a objetividade da avaliação, mostrar que os valores atribuídos conectados à incerteza para reforçar os preconceitos, não é isso? Mostrando que nem a gente tem que pensar que nem todo mundo aprende igual, nem todo mundo tem o mesmo desenvolvimento. Então, o professor, né, na perspectiva construtivista, né, a avaliação é posta como instrumento de feedback, que deve garantir o processo dos alunos, né? E, então, o professor ele tem que analisar a avaliação não como uma ferramenta de aprovação e reprovação, e sim que minha forma de ensinar não foi efetiva. Então, esses que tiraram nota menor, como é que eu posso ajudar eles, né? O que eles necessitam que eu melhore? Então, porque não foi só o aluno que fracassou, né? O professor também tem que refletir sobre essa avaliação. É importante para que a formação do professor seja efetivada, né? Está em constante diálogo com essas avaliações. Há uma autêntica barreira entre pensadores e realizadores, segundo Taylor, né? Então, o professor ele tem que associar ao ensino a pesquisa didática, onde, segundo Demo, né, a alma da vida acadêmica é constituída de pesquisa, como princípio científico educativo, ou seja, estratégia de geração de conhecimento. Então, o professor ele tem que estar em constante processo de melhorias da sua didática, sua metodologia, revendo. E o professor, ele tem que oportunizar condições práticas para os alunos conhecer a teoria, estabelecer, testar, reconstruir hipóteses relacionando com a teoria, orientar a aprendizagem dos seus alunos através da pesquisa, construção dos conhecimentos científicos, inserir um processo para o desenvolvimento da vivência investigativa e saber como orientar os alunos, utilizar os resultados de pesquisas nas atividades docentes. Em resumo, né? O que é que a gente tem aqui nesse mapinha conceitual? Conhecer a matéria a ser ensinada pontapé inicial. Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo. Então, ele tem que se questionar: será que o que eu estou trabalhando é certo? Como eu vou trabalhar? Então, isso exige adquirir conhecimentos teóricos para aprendizagem de ciências, que irá possibilitar criticar o ensino habitual, que irá possibilitar saber preparar atividades a partir do momento que ele se questiona, que ele faz essa aprendizagem, que ele se oportuna a conhecer novas teorias de aprendizagem no ensino de ciência, né? Ele vai aprender a preparar e saber preparar suas atividades.
e dirigir as atividades com os alunos, né? Mediando esse conhecimento, ele sabe avaliar e chegando no central, que é utilizar a pesquisa e a inovação. Análise crítica, né? Dessa formação atual dos professores. Fundamentar o conhecimento docente a partir de conceitos que estão sendo estabelecidos através de pesquisa didática e analisar sistemas atuais de formação de professores de ciência em diferentes países ibero-americanos. Na Argentina, os professores eles têm uma espécie de curso normal. Aqui no Brasil, na Colômbia, quer dizer, eles têm universidade de formação de professorado. Nos estados ibero-americanos, mais comum é a preparação científica, que ocorre em faculdades com conteúdos específicos, como formação profissional docente. Já a formação não universitária é desaparecendo, inclusive no ensino primário, né? Que é na Alemanha, na Inglaterra e na França, a formação dos professores não é universitária, mas já possui um nível de licenciatura que os professores e dos professores especialistas. Já nas universidades americanas, consideram a preparação docente responsabilidade das escolas ou departamentos de educação. Deixa eu minimizar aqui. Acho que fez. Um momentinho, acho que parou minha. Um momentinho aqui que some minha apresentação, já retorno ela. Deixa nesse momento eu falar para vocês um pouco da atividade de vocês, já pegando um link da formação, das necessidades formativas do professor de ciências. O plano de aula de vocês, as orientações que eu tenho para vocês é que vocês utilizarem as PCNs como base e as DCNs e apontem conteúdos que sejam necessários para aquela localidade. Vocês vão olhar para a localidade que vocês moram, residem. E o que eu preciso trabalhar daquele livro didático, daquela determinada série. E o porquê eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. Uma forma que não seja memorização, em cima algo inovador que faça com que aquela aprendizagem ela seja efetiva para os meus educandos. Isso é fundamental para o plano de aula de vocês. Um momentinho que eu ainda estou abrindo aqui. Eu acho que antes do plano de aula, vocês também têm uma problemática para ser elaborada. E essa problemática também é a partir da idade que vocês estão inseridos, que vocês residem. Isso é a forma com que vocês irão elaborar a problemática e o plano de aula de vocês, sempre visando o contexto que vocês residem. Um momentinho que eu estou aqui pegando o slide e retorno para ele, para a gente finalizar. Um momentinho, só estou pegando aqui o slide onde eu parei.
Tomando aqui a didática da ciência como um modelo articulador. Um dos acho que já está agora aparecendo. Um dos principais problemas para a formação de professores, né, não é tanto o desenvolvimento dos alunos, das aulas e da natureza, é do processo educativo, e sim como facilitar ao professor a informação de integração desse conhecimento dentro da sua prática. Então, a didática da ciência é capaz de tornar esse agente integrador reunir uma série de características. Então, sempre unir a teoria com a prática. Então, nesse plano de aula, eu quero que vocês unam a teoria com a prática, visando atender uma problemática da localidade que vocês residem. E nessa parte da didática da ciência, né, como é que ela vai ela vai se caracterizar como um agente integrador através, quando eu romper a ideia de que ensinar é uma tarefa simples, introduzir novas exigências para a formação inicial permanente, é uma questão pessoal, né? Autocrítica, dirigir a construção de um corpo teórico de conhecimentos específicos, propor mudança didática do pensamento e comportamento docente espontâneo, favorecer a vivência de propostas inovadoras, estruturar-se a fim de incorporar o professor na pesquisa, na inovação em didática das ciências, facilitar a articulação de conhecimentos com prática docente, elaboração de materiais educativos ou análise de processos ocorridos em sala de aula. Eu vou um exemplo da crítica fundamentada no ensino habitual, pensamento docente espontâneo, como conseguir a participação de professores e contribuições na construção de propostas de alternativas através da resolução de problemas em questões, com o objetivo, né, de mostrar o questionamento da didática habitual de resolução de problemas fundamentada em propostas mais efetivas. Carvalho e Gil Pérez, eles descrevem um processo seguido em um seminário sobre o tema, apresentando sessões de trabalho para um número de professores similar aos dos alunos em sala de aula de ensino médio. Aí eles trazem o questionamento, a atividade. Questionar a didática, perceber as deficiências no ensino habitual da resolução de problemas. Um objeto se move ao longo da sua trajetória conforme a equação. E é igual a 25 mais 40t menos 5t2. Os professores deverão calcular o deslocamento do objeto em um tempo de 5 a 6 segundos. Os professores deverão calcular o deslocamento do objeto em um tempo de 5 a 6 segundos. A resolução da equação corresponde ao movimento de um objeto em avanço com a velocidade decrescente até parar e retroceder. Os resultados rapidamente correspondem a 75 metros. Os resultados dos cálculos dos professores mostraram que o objeto percorre mais tempo, menor distância. Após 5 segundos, 80 metros e em frente para frente e 5 para trás. Após 5 metros, 100 metros, 80 para frente e 20 para trás. Ao refletir criticamente, os professores compreendem que a equação corresponde ao movimento do objeto,
que avança com a velocidade decrescente até começar a retroceder. A conclusão. A presença do operativismo mecânico da resolução de problemas é carente de significado. Um tratamento superficial de que não se detém no esclarecimento dos conceitos. Só foi posto o problema. Não falou os conceitos, qual era a importância, o que estava se pesquisando e por que era para resolver aquela problemática. Essa abordagem de problema, em vez de aprofundar os conhecimentos, transforma-se em um erro. Por quê? Reforça, né, o erro de conceituais, de metodológicos, né? E surge uma necessidade de fazer um requisitado a contextualização, né, do problema, né? A situação quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os indivíduos implicados não conhecem os meios e caminhos para obtê-los, né? Então, não adianta você gerar um questionamento, uma prática em sala de aula, uma atividade, sem que você coloque uma problemática, relacione e mostre os conceitos que estão dentro dessa problemática. O ensino habitual, ele mostra problemas, são explicados como algo que se sabe fazer, como cujo a solução se conhece. O professor primeiro explica com toda clareza como fazer, os alunos aprendem e repetem, né? Então, isso é uma problemática. Se eles estão repetindo o que o professor ensinou, agir sobre o problema que pode ser resolvido com lápis e papel é diferente de enfrentar autênticos problemas, né? A ideia de agir consiste em utilizar a pesquisa para resolver os problemas, onde são utilizados métodos científicos. Temos aqui dois enunciados, né? Que é onde tem uma coisa importante é apontar uma reflexão nesses enunciados antes de você colocar a problemática. Eles têm que ser abertos para uma resolução de acordo com as características do trabalho científico, onde que o aluno ele não consiga fazer o cálculo, mas ele tem a noção do que está sendo perguntado e ele pode até fazer. A resolução de problemas com uma pesquisa é importante, né? Por quê? Esse problema sem dados consiste em começar por um estudo qualitativo, tentando limitar e definir a maneira precisa do problema, emitir hipóteses estratégicas de resolução, evitando simples tentativa e erro, verbalizar, evitando operativismos carentes de toda significação, analisar cuidadosamente os resultados à luz das hipóteses elaboradas, conceber em especial novas situações a serem pesquisadas, elaborar um relatório de tratamento do problema. Outra aqui temos um programa didático de ciências para a formação de professores, né? Desenvolvendo a partir de autores desenvolvido pelos autores com contínuas revisões em cursos de formação inicial e permanente de professores de ciência, com referência ao documento Tendências Inovadoras em Ensino de Ciências. Os aspectos da abordagem. O desenvolvimento da disciplina permitindo a participação dos alunos. O estudo do papel das concepções alternativas dos alunos na aprendizagem das ciências, esclarecimento das características do trabalho científico, revisão didática da resolução de problemas, consideração das atitudes com resolução
a ciência e a sua aprendizagem, atenção ao ambiente de sala de aula das escolas, incorporação no currículo das relações de ensino de ciência, incluindo interação, ciência, tecnologia e sociedade, requisito- requisitar a avaliação, análise do papel do professor em sala de aula, onde ele é orientador de pesquisas, estudo de diferentes paradigmas de ensino e aprendizagem, estabelecimento de critérios para a reestruturação do currículo adequado, recapitulação, treinamento para a reflexão didática explícita, treinamento para o trabalho docente em equipe, vivência e análise de propostas inovadoras, estruturas de formação permanente. Então, esses são os requisitos para que o professor ele possa rever suas práticas pedagógicas. Aqui são as referências. Alguém tem alguma dúvida em relação ao plano de aula? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Professora, boa noite. Minha dúvida é em relação sobre os links, né? A professora vai ser sempre assim? Vai sair um link, a gente vai ter que ir em outro? Eu vou novamente falar com o Davi, o coordenador, para ele me orientar a questão dos links, porque eu já tentei, porque como eu não sou efetiva da Universo, eu não consigo pegar uma plataforma para ficar contínuo a aula. Ou eu vou diminuir a quantidade de horas das aulas para Ah, porque fica bem complicado para a gente. Aí a gente sai da aula e aí perde o Eu sei, contexto da aula, eu né? vou eu vou ver essa questão até para colocar as aulas menores de uma hora só, para a gente não estar ocorrendo essas interrupções. Então, eu vou conversar com ele novamente para ver como é que ele me orienta. Professora, a senhora usa o Windows? Oi. Windows. Porque o Windows tem um programa do Microsoft e aí ele não tem quantidade de horas, não. Aí eu acho que só baixar algum programa para poder gravar. Ou até mesmo pelo site da Clidel grava. Oi, gente. O Windows tem o Teams, plataforma Teams. A plataforma Teams, ela não tem, assim, horário mínimo, não. Ela grava direto, grava mais de uma hora. Pronto. Agora, nem todo mundo gosta, né, do Teams. Porque todo mundo tem que baixar no celular. Ou então no computador, a plataforma. Mas eu vou falar com ele aí, ou eu vou diminuir a quantidade de horas nas nossas aulas, porque eu só consigo uma hora, ou então eu vejo outra plataforma. Vou pedir para ele permissão se a gente pode trabalhar em outra plataforma, que a orientada é a Meet. Mas teve um professor que ele trabalhava pelo Microsoft Teams. Era até o professor Jorge, se não me engano. Ele não usava o Meet, não, porque ele não tem, né, assinatura pelo Meet. E vocês entravam tranquilo, todo mundo baixou o Meet ou o Teams. Pode entrar pelo site também, se não quiser baixar o aplicativo. Aí você tem a opção de você acessar pela Google. Aí a professora tem que autorizar lá. Mas se alguém tiver com celular, ela abre pelo site do celular também? Ou no celular? Aí já pelo celular, eu acho que tem que baixar o aplicativo. Mas se for pelo computador, dá para acessar. Pronto, 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 pronto. Eu vou ver essas demandas tecnológicas e segunda-feira a gente ou faz a aula reduzida ou a gente muda de plataforma. Aí eu vou ver com ele amanhã, hoje eu acho que está tarde, falar com ele
para ver como é que eu vou resolver. Professora, boa noite. Eu sou do curso de pedagogia, estou pagando essa disciplina. E aí a gente não tem contato com o tutor e não sabe, aí só olha pela plataforma, aí fica difícil quando a gente fica procurando a plataforma e não tem. E aí, se fosse possível, a senhora está colocando lá o link sempre lá para a gente poder entrar. E também sobre o horário da próxima aula, que parece que vai ser às 15 horas, né? E esse horário eu estou ainda trabalhando. Eu só posso a partir das 2 horas. A senhora, como é que faz? Vai deixar gravado para a gente assistir? E vocês não têm acesso à plataforma, não? Tem as aulas já estão lá gravadas. A gente tem acesso só à plataforma, mas às vezes, assim, se tem algum, por exemplo, a pré-sondagem, eu não consegui responder porque eu não sabia, precisava de uma chave, uma senha, e aí, como eu não assisti a aula, e aí eu não tinha a, a senha lá para poder entrar. Pronto. No caso, você está pagando matéria, Jane? Sim. Porque tem um grupo geral da disciplina. Aí você poderia botar seu número no chat e alguém adicionar quem é administrador Pronto. geral. Vou colocar aqui. E sobre esse plano aí, professora, pode ser a série, assim, tem série específica, fundamental, educação infantil, É Fundamental 2, que é essa disciplina. fundamental 2. É. Ah, pronto. Tá certo. Aí, lembrando que vocês têm que contextualizar com a realidade de vocês, o conteúdo que vocês vão E trabalhar. aí, é com base na BNCC? Na BNCC e nas PCNs para o ensino de ciências e as DCNs. Entendi. Tá ok. Aí, no caso, só do 6º ano ao 9º, né, professora? Isso, ao As nome. turmas que a gente Que é as pode. questões mais, assim, bem específicas de ciências, né? Aí tem como vocês explorarem esse leque de oportunidades. Aí você não fica limitada para trabalhar só conceitos de química, nem de física, nem de biologia. Fica aberto para vocês. No caso, a gente pode colocar algum livro didático como referência Sim, sim. no plano de aula. A gente pode pesquisar um livro didático e colocar como referência lá, né? No Isso. caso, a gente pode escolher uma série ou faz geral? Como é? Uma série. Você escolhe uma série porque na determinada série vai ter o conteúdo. Aí você já trabalha aquele conteúdo para determinada série. Ok. Lá no roteiro tem dizendo que é 2 aulas. Pode colocar tudo junto, 100 minutos, tudo junto? Porque tem 2 aulas de 50 minutos. Você bota 2 aulas de 50 minutos cada, e o passo a passo, o que vai trabalhar na aula 1 e na aula 2, na metodologia. Entendeu? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Que a aula está encerrando, aí a gente vai continuar na mesma plataforma ou diminuir a quantidade de horas, tá certo? Tchau, tchau.